Olá, amadas do Senhor, eu sou a pastora Luciana Leão e este é o nosso canal Curadas para Curar. Esse espaço, querida, que é muito mais que um canal. É um altar, é um ambiente profético onde Deus tem falado, tem curado, Ele tem restaurado e reposicionado muitas filhas para viverem tudo aquilo que Ele prometeu. Hoje nós vamos falar sobre governo, sim, mas não é sobre um governo no sentido político, é sobre o governo que começa dentro de você, sim, sobre o domínio próprio, sobre a maturidade que transforma desertos em escolas e prisões em plataformas, sobre um José, amadas, que governou muito antes de sentar no trono. E se você entender essa chave, vai começar a governar a partir de hoje. Antes de continuarmos, quero te pedir que já deixe seu like aqui no vídeo. Isso ajuda essa palavra, sabe, a alcançar mais vidas, mais mulheres. E se ainda não é inscrita, se inscreva, ative o sininho e fique com a gente até o final, porque esta mensagem vai ativar algo poderoso dos céus dentro de você. Às vezes, querida, quando falamos sobre governar, pensamos automaticamente em poder, em destaque, liderança sobre pessoas, em estar em posição de autoridade ou de influência visível. Mas Deus está nos ensinando, queridas, que o verdadeiro governo não começa no status, começa no domínio sobre si mesmo. Olha o José do Egito. A Bíblia disse que ele foi odiado pelos seus próprios irmãos, ele foi vendido, queridas, ele foi traído, ele foi injustiçado e foi parar na cadeia. Ele foi esquecido lá, mas em nenhum momento a Bíblia diz que José ficou murmurando ou se entregando à amargura. Sabe por quê? Porque ele já estava governando. José governava as suas próprias emoções, a sua dor, a tentação, a raiva, o medo. E isso, amadas, é muito mais poderoso do que parece. Quando José chega ao palácio, ele não chega para aprender a governar, não. Ele já sabia. O palácio só deu palco ao que ele aprendeu no anonimato. Isso é tão profundo, porque às vezes a gente está esperando que algo mude ao nosso redor, para finalmente nós sentirmos pronta para cumprir o chamado. Mas Deus está dizendo: filha, começa a governar aí mesmo, no lugar da sua dor, na crise, na injustiça. José governou no poço, na casa de Potifar, na prisão. Ele não tinha um trono, mas ele tinha um espírito de excelência. Ele não tinha coroa, mas ele tinha o governo interior. Ele não tinha título, mas ele tinha caráter, e isso sustentou tudo o que veio depois. Tem gente que não entende isso, que pensa que precisa estar lá em cima para então viver como alguém que governa, mas José nos ensina que é o contrário. Você governa primeiro e por isso é colocado lá em cima. O governar, queridas, não é só mandar. Governar é resistir. Governar é não se render à carne. É não entregar sua alma para o desespero, mesmo quando tudo ao seu redor grita: acabou. Sabe o que a gente aprende com José, amadas? Governo é comportamento, governo é conduta, governo é escolha. E a Bíblia diz em Provérbios 16:32, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que governa seu espírito do que aquele que toma a cidade. Você percebe o que isso quer dizer? Que Deus valoriza muito mais aquele que domina suas emoções do que aquele que conquista uma cidade inteira. Em outras palavras, dominar o coração é mais difícil e mais importante do que conquistar um território. Porque tem gente que consegue conquistar empresas, ministérios, multidões, mas não consegue conquistar a si mesmo. Vive aprisionado nos próprios impulsos, nas inseguranças, nos vícios, sabe, nas reações. Mas quando você entende o governo do reino, você entende que o verdadeiro trono começa no coração. E por isso, Deus hoje está nos chamando para crescer internamente, para não ficar esperando o palácio, porque o palácio vai vir atrás de quem tem governo. Você já parou para pensar que o palácio chamou José? Sim, a Bíblia diz que Faraó mandou chamar José.
foi o palácio que clamou por ele, foi o governo que reconheceu que faltava alguém com sabedoria e domínio verdadeiro. Então, pare agora um pouco e reflita comigo neste exato momento. Você tem esperado as circunstâncias mudarem para começar a mudar o seu comportamento? Você tem aguardado a honra para começar a andar em fidelidade? Você tem esperado o reconhecimento para então viver em santidade? Se for assim, o processo vai ser mais longo, porque o reino de Deus funciona de forma invertida. Primeiro você governa no lugar da dor e só depois é conduzido ao lugar da honra. A Bíblia diz que José resistiu ao assédio da mulher de Potifar. Ele fugiu da tentação. Isto é governo. Ele podia ter aproveitado a oportunidade e se entregado, mas ele tinha algo dentro dele que falava mais do que aquele desejo. Isso é mais nobre do que ser rei, queridas. Isso é mais precioso do que ter riquezas. Isso é o que Deus chama de caráter irrepreensível. Você sabe por que José teve tanta autoridade quando se tornou governador do Egito? Porque ele não foi moldado por status, ele foi forjado pela fidelidade. E enquanto muitos estariam murmurando e dizendo, eu não mereço isso, José, amadas, estava sendo lapidado por dentro. E é por isso que eu quero te lembrar hoje, o poço não te define, a prisão não é o seu destino. O esquecimento não é o fim da sua história. Tudo isso são estágios do governo. Porque quem governa por dentro, governa em qualquer lugar. Se você está em um lugar difícil, talvez na escassez, na injustiça, na solidão, na espera, saiba que é aí mesmo que Deus está ativando em você a unção do governo. E sabe o que mais? Não tem como governar os outros sem antes governar a si mesma. Sim, por isso, antes de Deus te dar influência sobre pessoas, Ele vai te dar domínio sobre a sua própria alma. E a alma, minha irmã, é cheia de gritos. A alma grita para desistir, grita para se vingar, grita para ceder à tentação, grita para se rebelar. Mas quem tem governo escuta o que o Espírito Santo fala mais alto que os outros gritos da alma. E sabe o que isso significa? Que Deus está te treinando para as coisas grandes. Mas o primeiro campo de treinamento é você mesma. Quando você dominar a sua vida, as suas palavras, o seu impulso, o seu ressentimento, o seu medo, o seu ciúme, a sua ansiedade, você estará pronta para o próximo nível. Então, em nome de Jesus, que esta palavra já começa a ativar isso dentro de você. Você já governa mesmo que ainda não esteja no palácio. Você sabe qual foi uma das áreas mais visíveis onde José demonstrou que já governava? Foi na área da sexualidade. Vamos imaginar a cena. José era jovem, bonito e estava longe da sua família. Era servo na casa de um homem importante, Potifar. E a mulher dele, a mulher de Potifar, começou a insistir com ele dia após dia para que ele se deitasse com ela. Era uma oportunidade que, humanamente falando, poderia parecer tentadora, afinal, ninguém saberia. E isso poderia até trazer algum tipo de benefícios. Mas José escolheu honrar a Deus. E isso, minha amada, é governo. Não é só resistir a uma tentação sexual, é resistir à ideia de ninguém vai ver, todo mundo faz, é só uma vez. É decidir não trair o seu propósito por um prazer momentâneo. Você percebe como isso é grande? José poderia ter cedido, amadas. Poderia ter dito, Deus me esqueceu, minha família me traiu, eu fui vendido, eu estou sofrendo, eu mereço esse alívio. Mas ele escolheu resistir, ele escolheu ser fiel, ele escolheu governar. A mulher insistia, ela provocava, mas José tinha convicções mais fortes que os próprios impulsos. E aqui está algo importantíssimo. Governo sobre a sexualidade é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Sim, porque o diabo sabe que se ele conseguir destruir uma vida nessa área, ele rouba a identidade, ele rouba a paz, ele enfraquece a autoridade espiritual, amadas. Por isso, se você tem enfrentado lutas nessa área, saiba que isso não é apenas carnal, isso é também espiritual, porque o inimigo teme pessoas que se governam.
ele treme diante de quem tem domínio próprio, mas Deus está te fortalecendo hoje. Você não está sozinha nesta luta, o Espírito Santo é o teu ajudador e essa área da tua vida será restaurada em nome de Jesus, ela será limpa, curada, você não vai mais viver de impulsos, mas de propósito. José não apenas resistiu, ele fugiu da tentação e isso é muito forte. Ele não ficou negociando com o pecado, ele não ficou tentando vencer no limite, ele fugiu. Quando ele reencontra seus irmãos, anos depois, já como governador, ele chora, ele se emociona. E ao invés de punir os irmãos dele, ele os abraça e os sustenta. Ele tinha poder para destruir, mas escolheu restaurar. E sabe o que é isso? Isso é governo. Talvez você não tenha sido jogada num buraco, mas já foi traída, já foi deixada, já foi rejeitada, já foi injustiçada. E a ferida quer te dizer, guarda raiva, deseja o mal, não perdoe, mas o Espírito diz, governar é perdoar, governo é quando você escolhe não carregar o peso que não te pertence mais. José podia ter usado o poder dele para se vingar, mas ele entendeu, quem governa, cura, quem governa, restaura, quem governa não se rebaixa a dor que sofreu. E esta é a palavra de Deus para você hoje. Você vai governar não apenas sobre o que fazem com você, mas principalmente sobre como você reage a isso. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós encerramos essa palavra declarando que o teu governo será estabelecido em nós antes de ser manifesto através de nós, ó Deus. Senhor, nos ensina a governar sobre as nossas emoções, ó Pai. Nos ensina a resistir à carne, às tentações, às ofertas disfarçadas que tentam roubar a nossa essência. Nos dá, ó Deus, agora domínio próprio, equilíbrio, meu Deus, profundidade, meu Deus. Nos dê, Senhor, discernimento, sensibilidade espiritual, Pai, que sejamos como José, Senhor, fiéis no anonimato, constantes, Senhor, no meio da injustiça, Senhor, e prontos quando o céu chamar, Senhor, que sejamos achadas como servas humildes, ó Deus, servas inteiras, preparadas, maduras, Senhor, não apenas para subir, mas para sustentar a unção, ó Deus, declaramos, não seremos dominadas, nós vamos dominar, ó Deus, dominaremos os medos, ó Pai, as feridas, o passado, Senhor, Deus, o presente e todo o futuro será governado pelo Teu Espírito em nós. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, querendo Deus.